Olá, essa aula tem por objetivo expressar o número e como um limite. Vamos lá? O ponto de partida aqui, pessoal, é a função f de x igual a ln de x. Ó. F de x igual a ln de x. Esse é o ponto de partida. Então tá. F de x igual a ln de x significa que f' de x é igual a 1 sobre x. A derivada da função ln, né? A derivada da função ln de x é 1 sobre x. Em particular, o f' de 1 vai ser quanto? F' de 1 é igual a 1, né? Substituindo o x aqui por 1. F' de 1 igual a 1. Tá? Então, qual a ideia? Eu quero expressar o número e como limite, o ponto de partida é a função ln de x, cuja derivada é 1 sobre x. E, em particular, f' de 1 é igual a 1, substituindo o x aqui por 1. Bom, agora, o que significa dizer via definição de derivada que f' de 1 é igual a 1? Aí não sei se você lembra da definição de derivada, pessoal. Definição de derivada de f' de 1 é o limite, quando h tende a zero, de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Definição de derivada, f' de 1, limite quando h tende a zero, de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Isso tem que ser igual a 1. Um pouco mais, você escrever h tendendo a zero, f de 1 mais h, ou x tendendo a zero e f de 1 mais x, é a mesma coisa, tá? Então vamos mudar aí para 1 mais x, que é a notação que aparece aí, né? Então isso significa o seguinte, que limite, quando x tende a zero, de f de 1 mais x, menos f de 1 sobre x, isso tem que ser igual a 1. Um pouco mais, um pouco mais. Bom, quem é f de 1 mais x? Aí você olha para a nossa função f. Ó, tá vendo? Nossa função f é o ln de x. Então, o f de 1 mais x é o ln de 1 mais x. Então, vai ficar assim, limite, quando x tende a zero, de quem? De ln de 1 mais x, menos o f de 1, ou seja, o ln de 1. O ln de 1 é zero, então não precisa colocar. Isso tudo sobre x. Isso é igual a 1. Bom, agora, para essa parcela aqui, pessoal, eu vou pensar na propriedade logaritmo de a elevado a n na base b é igual a n vezes o logaritmo de a na base b. Eu vou pensar nessa propriedade da direita para a esquerda, ou seja, se você tem um número multiplicando o logaritmo, esse número ele pode vir para cima aqui do expoente, né, do logaritmando, conforme está sugerindo aqui, né? O número multiplicando o logaritmo, esse número passa para o expoente do logaritmando. E é exatamente o que eu tenho aqui, porque essa parcela, olha só, ln de 1 mais x sobre x, é o mesmo que 1 sobre x que multiplica ln de 1 mais x. Aí, esse número aqui, olha, é o nosso n da nossa propriedade. Ele vem para cima do expoente. Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Isso implica que limite, quando x tende a zero, de quem? De ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x igual a 1, tá? Que tinha 1 sobre x multiplicando, ele vem para o expoente do logaritmando. Foi o que eu fiz, tá? Então tá. Bom, deixa guardado isso aqui por enquanto. Deixa guardado por enquanto. Bom, por outro lado, pessoal, a gente sabe que o número e é o mesmo que e elevado a 1, né? E elevado a 1 é a mesma coisa, né? E ou e elevado a 1 é a mesma coisa. Só que esse 1 pra gente, tá vendo aqui, ó? 1 pra gente é esse limite, tá vendo? 1 é esse limite. Então você vai escrever assim, e elevado ao limite, quando x tende a zero, de ln de quem? De 1 mais x elevado a 1 sobre x. Então, o que eu estou fazendo? O e é a mesma coisa que e elevado a 1. Mas quem é 1 aqui pra gente? É esse limite. Então, isso aqui é o mesmo que e elevado a esse limite bonito ali, não é verdade? Bom, pessoal, agora é o seguinte, como as funções envolvidas aqui são contínuas, esse limite pode vir para dentro, né? Você escrever limite do ln ou ln do limite é a mesma coisa. Então, você escreve assim, ó, isso é igual a e elevado a ln de quem? Do limite,
quando x tende a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Já estamos chegando lá, ln desse limite, e elevado a ln desse limite. Agora, existe uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte, olha, b elevado a logaritmo de a na base b, isso dá a propriedade dos logaritmos, tá? Toda vez que você tiver uma potência tal que o expoente dessa potência é um logaritmo de base igual à base da potência, o resultado é um logaritmando. Por exemplo, você tem assim, ó, 2 elevado a logaritmo de 7 na base 2. Quanto é que dá isso, de acordo com essa propriedade? Dá 7, tudo bem? E é exatamente nesse contexto que eu estou aqui. Eu tenho uma potência, tá vendo? Tem uma potência cujo o expoente é um logaritmo, tal que a base do logaritmo, é o e, é a mesma base da potência. O ln é o logaritmo de base e. A base do logaritmo é a mesma base da potência. Então, de acordo com essa propriedade, isso aqui vai dar um logaritmando. E o logaritmando é esse limite. Então, isso aqui é igual a quem? Ao limite quando x tende a zero de quem? De 1 mais x elevado a 1 sobre x. E aí eu acho que o objetivo foi alcançado, não foi? Por que que foi alcançado? Eu parti do número e, tá vendo? Parti do número e, fiz umas continhas e concluí esse limite. Então, o e é o limite quando x tende a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Tudo bem? Bom, então a gente tem e é igual a limite quando x tende a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x. E ainda a gente pode escrever de outra forma, pessoal, considerando aqui o n igual a 1 sobre x, olhando para essa substituição. A gente conclui também que esse mesmo e pode ser escrito assim, ó, limite quando n tende a infinito de quem? De 1 mais x. Quem vai ser o x mediante essa substituição? Vai ser 1 sobre n, né? 1 sobre n elevado a 1 sobre x, que é n. Então, a gente tem essas duas versões para o número e